Olá, boa noite. Hoje no TV Notícias você vai conhecer o trabalho minucioso e importante de uma ONG paulista ligada à apicultura, mas que tem integrantes em Uberlândia. É a ONG Abelhas Sem Ferrão. E ainda as informações sobre a Semana Nacional de Combate ao Preconceito pela Hanseníase. 77 novos casos da doença foram registrados em Uberlândia no ano passado. O alerta contra a dengue no país. Em Minas Gerais, muitas cidades já enfrentam nova epidemia este ano. E por falar em dengue, tem também a previsão do tempo para amanhã. Será que tem mais chuva vindo por aí? Fique ligado porque é agora no TV Notícias. Os 77 novos casos de hanseníase foram registrados em Uberlândia no ano passado. A doença ainda atinge um número alto de pessoas e preocupa as autoridades na área da saúde. Na Semana Mundial de Combate ao Preconceito pela Hanseníase, convidamos a coordenadora do CREDEST, doutora Isabela Maria Bernardes Goulart, para explicar melhor para a gente sobre esse problema. Boa noite, doutora Isabela. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Eu agradeço essa oportunidade. Quais as ações desenvolvidas em Uberlândia na Semana Mundial, de combate ao preconceito pela hanseníase? Na verdade, gente, é o último domingo do mês, que é o Dia Mundial da Hanseníase, e a gente faz essa semana prévia já com várias ações de divulgação sobre os sinais e sintomas e a luta contra o preconceito, o velho e antigo preconceito em relação à hanseníase. Então, fizemos atividades em todas as unidades de atendimento integrado, que são as UAIs. Todas as equipes de saúde da família e as unidades básicas de saúde estão fazendo, distribuindo folders, estamos vestindo camisetas, fazendo música, teatrinho sobre a questão da doença. Então é isso que a gente está fazendo de uma forma geral e vai fazer inclusive no CREDEST hoje e amanhã. Existe a confusão entre a hanseníase e a lepra, doutora Isabela? Como é que fica essa questão? Na verdade, o que vem passando é a lepra bíblica, um conjunto de doenças e situações de pecado naquela época que eram tudo atribuídos à questão do nome, do denominado lepra, leproso, lazarento, morfético. Isso é tudo um termo pejorativo, tanto que no Brasil em 1995, por lei, a gente passou a instituir o nome hanseníase porque a gente sabia que era causada por uma bactéria que atingia pele e nervos periféricos, não é o sistema nervoso central, e tinha tratamento e cura. Então não tinha sentido você ficar retornando a um termo que era colocado várias doenças juntas e que não era a hanseníase que a gente conhece hoje. Nós conhecemos a fisiopatologia dela, nós conhecemos a bactéria e conhecemos o tratamento e a cura. A melhor forma é informação, é se munir de informações para que esse preconceito uma hora desapareça, doutora Isabela? E para isso eu acho que a gente tem que explicar direitinho para quem está assistindo o que é hanseníase, causas, tratamento, vamos lá. Então, a hanseníase é causada por uma bactéria. E o grande desafio dessa bactéria, na verdade, é que ela se reproduz muito lentamente. Então, o período de incubação dela e ficar em nível subclínico é muito longo. É o mínimo de 2 a 5 anos e pode virar de 10 até 15 anos, dependendo da imunidade do indivíduo. Então, o que acontece? A maioria da população tem resistência à hanseníase, senão a gente não tinha 77 casos novos numa população de 700 mil habitantes quase, e temos casos de falência terapêutica, como tem outras doenças, temos casos de recidiva, como tem outras doenças infecciosas. E a hanseníase, por ser crônica, ela é uma infecciosa crônica, por causa dessa lentidão dessa bactéria, então a população custa perceber os sinais e sintomas, que pode atingir desde um nervo só, que inerva o braço e que inerva essa parte da mão, que é quarto e quinto dedo, ou o primeiro, segundo, terceiro dedo da mão, até uma área do rosto ou uma área da perna. Então, tudo no nosso corpo, superfície cutânea, é inervado. Então, isso é sistema nervoso periférico. Então, quando deixa de suar uma área, é sistema nervoso periférico, porque ele inervava a glândula sudorípara, então deixa de suar. Quando cai o pelo numa área, ele inerva o folículo piloso. Então, o que são os sinais e sintomas? Pode ser uma área só dormente, sem pelo e sem suor. Pode ser uma área com mancha vermelha ou esbranquiçada. Pode ter caroços nas formas mais graves, placas que já tem algum relevo, e pode atingir só nervo. Pode ter um pé caído, que a gente chama uma dor no nervo na lateral da perna, e aí impedir você de levantar o pé.
Então, não é que nada cai na hanseníase, todas essas deficiências, hoje a gente tem condição de diagnosticar precocemente com eletroneuromiografia, com exame físico dermatoneurológico, e fazemos até aqui na UFO, que é o único serviço do Brasil que faz isso de rotina, é a pesquisa do DNA desse bacilo, dessa bactéria. Então, às vezes, ele não cresceu o suficiente para a gente olhar no microscópio e ver, e a gente já está detectando o DNA dele. Inédito. Então, a presença, não, a gente já tem publicado isso direto, mas se você abrir qualquer prontuário, você pode ter esse exame. Então, o CREDEST, já como centro de referência nacional, um dos 6 centros, ele oferece esse exame. E uma coisa muito importante, que eu acho que toda a comunidade tem que saber, é que quem conviveu antes com pacientes sem tratamento é o grupo de risco. O grupo de risco que, se a gente avaliar esse período de 5 a 7 anos, a gente detecta muito precocemente. Não vai nem perceber, às vezes, que tem sinal e sintoma. Então, acho que a gente tem que entender a hanseníase do século XXI. É uma doença do sistema nervoso periférico, por isso causa dormência, formigamento. Às vezes falam que não coça, mas às vezes a sensação do formigamento é igual a de uma coceira. Então sente dor, então, coceira? Pode sentir dor no trajeto dos nervos, pode ser uma coceira que ele coça e não resolve. Você vê que não tem escoriação, fica formigando, pinicando, ele não sabe bem. Pode perder a sensibilidade no local? A sensibilidade no local, né? Então tem ilhas de perda de sensibilidade, tem áreas inteiras que pode perder a sensibilidade na planta do pé, na palma da mão, numa parte do rosto. Mas tudo isso hoje, um diagnóstico precoce, você vê que entre os nossos casos novos, quantos que a gente já viu com alguma incapacidade? 5%. Isso é um avanço aqui para Uberlândia. A gente nunca conseguiu chegar nesse nível. Mas fazendo os testes precoces e fazendo esse controle, graças a Deus a gente tem um controle integrado com a Secretaria Municipal de Saúde, a parte da vigilância epidemiológica, sabe? E fazemos treinamentos constantes para a rede, para que eles possam, pelo menos, suspeitar de um caso de hanseníase. Agora vamos falar do tratamento. É no mínimo 6 meses, não é isso? O tratamento, isso. doutora Isabela? As formas que tem pouco bacilo, chamada paucibacilares, elas tratam 6 meses. As que têm muito bacilo, às vezes até intermediária, quando a gente tem dúvida, tratam 12 meses. Então, eles vão todo mês na unidade de saúde tomar o que a gente chama de dose supervisionada, e ele toma a dose auto-administrada diariamente. Então, e tem casos que já estão mais graves, que não respondem tão bem ao tratamento, a gente pode levar até 24 meses. Agora, apesar de estar aí disponível na internet as informações, é importante a gente dizer, transmite de uma pessoa para outra, cura essas questões, doutora Com Isabela? certeza cura. A gente trata a infecção porque o bacilo morre. Aí o povo faz confusão, é porque às vezes alguma resposta imunológica do indivíduo afeta o nervo e deixa uma sequela, ele pensa que aquilo não curou. Para quem tem interesse, né, em fazer o tratamento, que está assistindo a gente e procurar o CREDEST, como proceder? Em geral, a unidade básica tem que suspeitar, porque se a gente faz o programa de saúde da família, né, ou mesmo os médicos particulares, que a gente está falando com uma população, aquela que vai para o SUS e outros que podem pagar um convênio, todos têm que suspeitar de hanseníase e pode encaminhar para o CREDEST para a gente confirmar. Essa é a visão de rede que a gente quer, que lá na ponta o médico, o enfermeiro, a equipe de saúde faça essa suspeição do caso para ele entender o que é hanseníase. A gente vai confirmar esse caso e devolver para ele tratar perto da casa dele. Essa é a nossa vontade dentro da visão integrada de saúde. Sempre é o diagnóstico precoce, né? Procurar o quanto antes na unidade de saúde para evitar esse grau mais severo. E virarmos essa página do preconceito. Com certeza, eu acho que a informação, o acesso, eu acho que informação é acesso, porque onde tem hanseníase no mundo? Onde tem baixa informação, baixo acesso, baixo índice de desenvolvimento humano. Nós temos essa distribuição diferente no Brasil. Tá bom, muito obrigada pela sua entrevista, doutora Isabela. Eu que agradeço. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O
tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. Para quem tem o sonho de ser dono do próprio negócio, o trabalho de capacitação oferecido por uma ONG em Belo Horizonte mostra que qualidade é um exemplo a ser seguido em muitas outras cidades. Há 6 anos, a Nadinalva trabalha com decoração de festas no Morro do Papagaio. Ela aprendeu quase tudo sozinha. Gostava de observar e depois tentava imitar. E começou dando cor e charme às comemorações da família. Cada dia eu descubro algo novo que eu achava que eu não sabia fazer, eu descubro que eu sabia. Assim como a Nadinalva, muitos moradores do Morro do Papagaio abriram negócios para atender a comunidade. E com isso o aglomerado se tornou um grande espaço para novas ideias e talentos. Foi pensando nisso que a ONG Favela trouxe para a comunidade o Projeto Pipa, Programa de Intervenção Participativa em Aglomerado, que tem foco no empreendedorismo social. Onde a gente oferece para eles desde o desenvolvimento mesmo do potencial empreendedor, apoio à questão da estruturação e gestão do negócio dele, a parte de comunicação e marketing, e também a gente oferece algumas mentorias com alguns especialistas que ajudam eles realmente a desenhar esse plano de negócio para que haja um desenvolvimento e uma sustentabilidade maior desse negócio. Além da geração de renda, o empreendedorismo social tem como objetivo a inclusão social. Hoje, aqui no Morro do Papagaio, 20 empreendedores participam de um curso de capacitação em que eles aprendem mais sobre como definir um preço, marketing e todo o processo de desenvolvimento de um negócio. Os participantes da primeira turma do programa foram escolhidos por meio de um processo de seleção. Para que o curso fosse oferecido de graça, a ONG lançou uma campanha de financiamento coletivo e foi com a contribuição de pessoas e empresários que o projeto saiu do papel. As aulas começaram em novembro do ano passado. Nadinalva lista várias vantagens oferecidas pela capacitação. Eu sei trabalhar aqui dentro, né, um mercado bem grande aqui dentro, só que eu não sabia administrar o meu negócio, né, em gestão de negócio, saber dar preço corretamente. Porque por eu pensar que favela tem que ser algo barato, mesmo com qualidade, hoje no curso eu estou aprendendo isso, a valorizar o meu serviço, a me capacitar, que eu não sabia de nada, eu não tinha noção como dar preço correto, né? Como fazer preço de custo, preço de venda. Eu fazia por alto, tipo, vou dar preço numa coisa X, é X. E não, hoje em dia não, estou aprendendo aqui no curso a colocar o preço justo, saber o tanto que eu vou tirar. O Anderson também faz parte da turma de empreendedores. Ele trabalha com o irmão no ramo de lavagem ecológica de carros. Cada dica tem sido importante para melhorar seu negócio. A questão de custo, para mim saber se eu não estou pagando para trabalhar, entendeu? Então, assim, aí eu entro em página do pessoal para mim procurar saber o preço médio, para mim não cobrar nem abaixo e nem acima, entendeu? Então eles me deram isso tudo, agora a gente está entrando na questão de marketing, então está me ajudando bastante para mim divulgar meu negócio, para mim a minha melhor forma de chegar ao cliente, entendeu? Além do programa que oferece a capacitação para os empreendedores, a ONG tem trabalhado também com outras ações voltadas para esse público. Pensar um equilíbrio onde que essas pessoas, né, consigam realmente ter um impacto de ter planos de vida, de melhoria na vida deles, tanto na qualidade quanto no aumento de renda, mas também pensar a longo prazo, pensar na questão da projeção, né, onde que eles vão investir esse dinheiro que agora eles estão aumentando essa renda, como que vai ser feito isso? É para eu consumir mais ou é para eu poder ter acesso a mais benefícios, né, suprir realmente necessidades que são importantes para mim, para os meus dependentes, né, para aquele núcleo familiar onde que esses empreendedores estão inseridos. Então, o empreendedorismo social que a gente trabalha hoje, na maioria dos projetos de favela, é esse, é focado realmente em pensar em projeção dos indivíduos e do território. Agora vamos falar de saúde. Com o período das chuvas, precisamos redobrar a atenção não só com a dengue e outras doenças. Nessa época, pode ser comum também o aumento do número de casos de leptospirose. A infectologista, a doutora Marcela Menezes, está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente sobre essa doença. Boa noite, Marcela. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Eu que agradeço. Em Uberlândia, já tem suspeita de casos de leptospirose? Nessa época do ano,
ano, né, é frequente, pelo aumento do número de chuvas e o contato aí com essa água de enchentes, ter a suspeita, sim, dos casos de leptospirose. Nós temos casos de investigação. Sim. Agora vamos explicar um pouquinho sobre essa doença, né, leptospirose. Ela pode ser confundida com virose, por exemplo? Dificulta o diagnóstico? Então, no início, os sintomas são muito inespecíficos, como uma virose comum mesmo. Ela pode dar dor no corpo, né, mialgia, que é a dor muscular, que pode ser uma dor muscular importante. Os pacientes referem muita dor na panturrilha, que é a batata da perna, então ali é uma dor importante. Da febre, pode ter náuseas, que então vômitos, diarreia. Então, assim, no início os sintomas são inespecíficos. É importante que, tendo esses sintomas e tendo o contato com a água que poderia estar contaminada com a urina do rato, procurar sempre a unidade de saúde. Agora, então, eu preciso tomar cuidado com as crianças brincando aí na água de enxurrada, né, doutora Marcela? Sim, com certeza, porque o contato, quer dizer, a transmissão é pelo contato. Então, ali, às vezes, a criança, até mesmo a adulta, a gente tem pequenas lesões na pele que facilita ainda mais a transmissão dessa doença. Agora, existem graus de severidade da leptospirose? Pode ser muito, às vezes até assintomática, Às vezes assintomática e, assim, graças a Deus, na maioria dos casos, os sintomas são esses inespecíficos e evoluem bem naturalmente. Às vezes a paciente nem faz o diagnóstico que teve mesmo essa leptospirose. Mas em alguns casos, cerca de 10% dos casos, ela pode evoluir mal, que a gente chama de síndrome de Weyl, que o paciente começa a apresentar icterícia, ficar amarelo, então começa a ficar nos olhos com esse amarelão, né, que o pessoal fala, aí ataca o fígado, né, então pode ter miocardite, pode levar à insuficiência respiratória, à insuficiência múltipla de órgãos e até mesmo a óbito. Mas isso é em menor parte dos casos. É mais raro. Mais raro. Agora, você estava falando que os sintomas são inespecíficos, né? É um pouco difícil, então, o diagnóstico, porque pode ser confundido com outras doenças. O que a pessoa deve observar, por exemplo? Um sintoma que pode ser característico, a dor na panturrilha, por exemplo? A dor na panturrilha é mais característico da leptospirose, né? Mas no caso, assim, dessa época de chuva, qualquer desses outros sintomas, como febre, dor no corpo, né? O que você vê que o paciente não está melhorando, é importante procurar o pronto-socorro, porque pode ser que não seja a leptospirose, mas temos outras doenças aí que também dá essa, até mesmo, né, a dengue, que é tão comum também nessa época, dá esses sintomas. Então, assim, não tem um diagnóstico, assim, como é que falo? Um sintoma que seja totalmente específico, mas é muito comum a dor na panturrilha, o olho ficar vermelho também, que a gente chama de sufusão conjuntival. Esses são mais comuns. E, claro, o principal é a epidemiologia, ter tido contato com a água que pode estar contaminada. Agora vamos falar do tratamento. É demorado? Tem cura nos casos mais graves? Não, tem cura sim, né? O tratamento consiste principalmente em hidratação, fazer ali a questão mais sintomática, mas tem um antibiótico também específico para ser usado nesses casos. E em crianças, o tratamento é o mesmo? É o mesmo, sim. Agora, o período de incubação da bactéria. É bom a gente... o período passa um mês, né? Isso, o período de incubação justamente é o quê? É o período que a bactéria entra em contato, né? Que essa pessoa entra em contato com a bactéria no organismo e venha a desenvolver a doença. No caso da leptospirose, ele é um pouco variado, mas pode chegar até 30 dias. Até 30 dias. Até 30 Depois disso, o paciente não precisa preocupar. Justamente. Recomendações: evitar água de chuva, lama... Evitar lixo, esse contato, porque é ali na enchente, né? Então, assim, por exemplo, quando tem aquele contato ali maior, que a criança muito fica brincando, pisando ali. Então, assim, se tiver que lavar, por exemplo, a casa depois de uma possível enchente, usar botas, luvas, para evitar esse contato direto. Tá bom, muito obrigada pela sua entrevista, doutora Marcela. Eu que agradeço. Em instantes você vai conhecer o trabalho da ONG Abelha Sem Ferrão, em Uberlândia. Eu volto já já. Prezando pela segurança de seus alunos, professores e técnicos administrativos no deslocamento entre um campus e outro, a Universidade Federal de Uberlândia oferece gratuitamente à comunidade acadêmica o transporte intercamp. As linhas circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica de segunda a sexta-feira. O embarque acontece no campus Santa Mônica e campus Umuarama, passando pelo campus da Educação Física.
Fique ligado em nossos horários e não esqueça, sua carteira institucional é documento obrigatório para o embarque. Lembra quando você quitava uma dívida e os órgãos de proteção ao crédito levavam meses para regularizar a sua situação? Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, uma vez regularizada a situação de inadimplência, os dados devem ser corrigidos imediatamente. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. A ONG SOS Abelhas Sem Ferrão foi criada em São Paulo e há 6 meses existe uma equipe em Uberlândia. A organização ajuda a proteger contra a extinção várias espécies de abelhas sem ferrão que são genuínas do Brasil. Quando você vê uma abelha voando por perto, já bate aquele medo de ser picado? Mas calma, nem todas as abelhas têm ferrão. E é com bom humor que o voluntário da ONG SOS Abelhas Sem Ferrão, Marcílio Almeida, confirma que as abelhas não fazem mal, e sim mel. Pela sua ambientação dentro do bioma brasileiro, né? E elas fazem os ninhos, fazem os enxames dentro de oco de árvores. Ao contrário de uma apis mellifera, por exemplo, que é a abelha africana, que você vê os cachos direto nas árvores, direto na parte externa das árvores, né? Então elas se fecham dentro desse oco contra predadores. E já imaginou cultivar abelhas sem ferrão em casa? O voluntário da ONG Antônio Moraes conta que é possível. Basta conhecer bem a espécie e, claro, não deixar faltar alimento. Mas essa não é uma missão muito difícil, já que as abelhas sem ferrão se alimentam do néctar das flores e do pólen. Desde que seja identificado o tipo e receba um treinamento para isso. Porque, como qualquer animal pet que você queira ter em casa, você tem que ter um treinamento para isso. Até um cachorrinho que você tem que saber como cuidar, certo? Não é difícil, muito fácil, não ocupa espaço, porque a caixinha é pequena, e além de, pode observar elas assim que puder, né? Assim que quiser, pode observar como funciona a colônia. Mais de 70% dos alimentos que consumimos no dia a dia têm relação com o processo de polinização. E as abelhas sem ferrão ajudam nesse processo. No Brasil, são mais de 400 espécies e no mundo são mais de 2.000. O maior trabalho nosso é a questão da educação ambiental mesmo, junto à escola, junto às crianças, contando da importância delas na polinização, na produção de alimentos. Hoje, 70% do que comemos é graças à polinização feita pelas abelhas sem ferrão. E para evitar que as abelhas sem ferrão sejam extintas, os voluntários da ONG desenvolvem atividades educativas e de conscientização nas escolas através das caixas didáticas. Essas caixas são usadas principalmente em escolas, para pequenos, para crianças, esse tipo de ensinamento que a gente faz. Quanto mais esclarecer que a abelha sem ferrão não faz mal praticamente para ninguém, mais vão proteger. Uma criança, se você ensina o que é uma abelha sem ferrão, ela vai passar a valorizar mais. E ela vai ensinar isso para mais gente, é um multiplicador. Se você encontrar algum foco de abelhas sem ferrão, pode entrar em contato com a ONG pelo Facebook, que os voluntários ajudam no resgate. 21 países das Américas registram casos de Zika vírus. Um comunicado da Organização Mundial da Saúde pediu que os governos fossem transparentes em relação aos dados e alertou: autoridades e sociedade precisam estar prontas para lidar com a doença. De acordo com a OMS, a previsão é de que todos os locais com a presença do Aedes aegypti acabem infectados pelo Zika vírus. E em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, o Exército foi para a rua ajudar no combate ao mosquito. Na casa da Elaine, a família é bem consciente. Água parada não tem vez. Todo material descartável que possa acumular água é jogado fora. Mas mesmo com toda a atenção, ela já pegou dengue 2 vezes. E o marido e o filho também foram picados. Muita dor de cabeça, dor no corpo, febre alta,
Meu marido teve febre de um dia estar com 40 graus. O problema é que no bairro onde ela mora, em Raposos, não é todo mundo que se preocupa em eliminar os focos do mosquito causador da dengue, chikungunya e zika. Tem uma casa que ela fica fechada, a gente não sabe da situação dela lá dentro, entendeu? Porque tem muitos anos que ela está fechada, mas a gente não sabe, porque não tem como os agentes entrar, porque a casa fica fechada 24 horas. De acordo com a administração municipal de Raposos, só nos últimos 4 meses, 720 casos de dengue foram notificados, sendo que 212 foram confirmados. Em 2014, o número de casos era de apenas 12. Diante desse número alarmante, o prefeito da cidade decretou situação de emergência e pediu ao Exército ajuda no combate ao mosquito. Nós sabemos que o Exército, além de fazer a proteção da soberania nacional, ele também atua em situações de emergência e calamidade pública. Eu posso dizer para você que a situação da dengue na Raposos é quase que uma calamidade pública, porque grande parte da população está doente com esse mal. E a presença do Exército tem um fator inibidor. As pessoas, em momento algum, se opõem em abrir as portas para o Exército. 12 militares do Exército, acompanhados de agentes municipais, participam da ação. Além de combater focos do mosquito da dengue, o mutirão vai trabalhar também para eliminar caramujos africanos, já que a concha deles pode servir de criadouro para o Aedes aegypti. Até sexta-feira, o mutirão deve visitar mais de 1.500 residências. E além da gente estar fazendo a força-tarefa do Exército, junto com a zona, está atuando, as pessoas se conscientizaram e policiaram para elas estarem ajudando dentro das casas, que os focos maiores são dentro dos imóveis. Além de Raposos, outras 4 cidades estão em situação de emergência por causa da dengue. São elas Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, Ubá, na Zona da Mata, Cláudio, no centro-oeste do estado e Belo Horizonte. A capital mineira investiga a primeira morte por dengue este ano. A vítima seria uma mulher de 47 anos. A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou que também vai declarar situação de emergência. De 18 de janeiro até o momento, o número de casos de dengue na cidade saltou de 399 para 600. Em Uberlândia, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, só nas primeiras 2 semanas do mês de janeiro deste ano, 109 casos de dengue foram notificados. Ano passado, quase 20 mil casos e 9 mortes foram registradas por causa da doença. Em relação aos casos de microcefalia, a Secretaria de Saúde informou que foram notificados 7 casos este ano na cidade. Um deles, no entanto, foi descartado e outros ainda estão sob investigação. Em relação aos casos de microcefalia no país, os dados são alarmantes. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 4 mil casos confirmados até agora e a estimativa é de 200 novos casos por semana no país. Por causa das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o governo anunciou a criação de uma nova campanha nacional de combate ao inseto, que deve começar a ser divulgada em março deste ano, com o slogan "O mosquito não pode ser mais forte que um país inteiro". E agora vamos saber como fica o tempo amanhã. Em Uberlândia, céu parcialmente nublado com períodos de sol, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Grupiar, a previsão também é de sol entre nuvens e céu nublado a maior parte da manhã. A temperatura também varia entre 30 e 22 graus. Já em Tupaciguara, a previsão é de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 29 graus. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Vazante. Céu nublado com períodos de sol e pancadas de chuva. Em Monte Alegre de Minas, o dia começa com sol, mas à tarde chove e há riscos de trovoadas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 31 graus. E hoje, quarta-feira, você já sabe, tem UFO no plural. Os fatos e notícias importantes divulgados ao longo do ano passado, por meio de entrevistas com especialistas e profissionais de vários setores, serão exibidos aqui na TV Universitária. Não perca, UFO no plural vai ao ar hoje às 10 da noite. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook ou no YouTube. E se você aí quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.